Olá, querido aluno, querida aluna. Vamos a mais uma aula de ética profissional? Sim? Não? Sim, com certeza sim. Vocês sabem que eu gosto muito de provocar vocês. Não é ficar de moleza por conta de pandemia, de isolamento social, que vocês não vão estudar. É para estudar sim. A prova 32 do exame da OAB ainda não foi marcada, mas ela será marcada. E quando ela for marcada, eu quero vocês preparados para matar o dragão da primeira fase do exame da ordem e já começando dando um golpe fatal, acertando as 8 questões de ética que caem na prova da OAB. Então, para conseguir vencer esse obstáculo que não é pequeno, só para vencer as 8 questões de ética já é um grande obstáculo, você precisa se preparar. Você precisa estar consciente do quanto isso é difícil, porque se você estiver consciente da dificuldade, você vai se preparar. E é isso que eu quero que você sinta a necessidade de se preparar mais e mais. E não é só em ética, você tem que estar revisando o conteúdo das outras matérias desde o seu primeiro semestre. Então, bora usar o tempo ao seu favor para aprimorar os seus conhecimentos. Legal? Então, peguem a nossa apostila de ética e vamos trabalhar agora o assunto muito legal que se chama das relações com o cliente. Por que esse assunto é legal? Porque aqui nós vamos entender como que nós recebemos poderes para advogar para o cliente. Vamos lá. Das relações do advogado com o cliente. Este assunto, ele é trabalhado no Código de Ética e Disciplina. Olha a quantidade de artigos que falam dele. Do artigo 9 ao 26. Então, vamos acompanhar desde o 9 e vamos entender o que é que nós vamos aprender na aula de hoje. É muito importante que você estabeleça laços de confiança com o seu cliente. E para que esses laços sejam firmados, você precisa verdadeiramente trabalhar com o princípio da verdade. Contar sempre para o cliente quando, na sua análise técnica, você entender que há muitos riscos na propositura daquela ação. De que maneira? Você pode propor uma ação que, na sua análise técnica, você acredita que não vai vingar, que vai dar improcedente. Se o seu cliente é o autor e a ação for improcedente, quem vai pagar a sucumbência? É ele. O que é a sucumbência? A sucumbência são os honorários são fixadas, né? A sucumbência ela é fixada na sentença. Essa sucumbência, o juiz vai fixar de 10 a 20% do valor da causa, ou vai fixar de acordo com o valor da condenação. E quem paga a sucumbência? A parte vencida no processo paga honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora. Então, se você propor a demanda que na sua análise inicial você entendeu que é uma lide temerária, é uma ação que provavelmente não vai vingar, há vários riscos dessa ação ser improcedente, é melhor você ser verdadeiro com o seu cliente. Ah, professora, mas se eu falar que não cabe ação, eu também não ganho honorários. Mas ganhou a confiança do cliente que não vai ter problema uma vez só. Sabe aquele ditado que dor de barriga não dá uma vez só? É exatamente isso. Você sendo honesto e verdadeiro com ele numa situação que pode lhe trazer prejuízos financeiros lá na frente, ele confiar em você e acreditar na sua fala, você realmente vai estar ganhando um cliente. E não é um só. Porque você sendo verdadeiro com esse cliente, evitando que ele tenha despesas desnecessárias, amanhã, se alguém perguntar para ele se ele conhece um advogado ou uma advogada para indicar, ele vai lembrar de você. Então, é importante que você seja verdadeiro. E aonde está escrito isso? Vamos lá. Artigo 9º do Código de Ética. Aqui, ó. CED. Código de Ética e Disciplina. O advogado deve informar ao cliente de maneira clara e inequívoca quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Como assim, professora, riscos da demanda?
Olha, você fez uma análise do processo, do processo ainda não. Você fez uma análise dos documentos que o cliente trouxe para você. Você também analisou quem seriam as testemunhas deste cliente. E na sua análise, você entendeu que é uma ação que há muitos riscos, que provavelmente ele vai perder. Então você tem que falar, você tem que dizer de maneira clara e inequívoca quais são os riscos desta pretensão dele nessa ação judicial e as consequências que poderão advir com a propositura dessa ação. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Não pensem vocês que só a consulta não gera responsabilidade para você, advogado. Gera sim, porque na consulta você vai conhecer o problema da pessoa e você vai dar o seu parecer. Você vai analisar tecnicamente. Então, é melhor você ser verdadeiro e não ter aquele processo, convencer o cliente de que não deve ser proposta aquela ação. E aí não é só convencer, né? É mostrar para ele, olha, seu fulano, se o senhor propor essa ação, que o valor da causa é R$1 milhão, e o senhor perder essa ação porque as suas provas estão fracas, o senhor tem quase nenhum documento, tem testemunhas que são seus familiares, que familiar é testemunha que vai dizer o que o senhor quiser que ela diga, nós vamos perder essa ação. E se o senhor perder essa ação, de 10% a 20% de R$1 milhão será a sucumbência. É o que o senhor vai ter que pagar para o advogado da parte vencedora. Então, além do senhor não ganhar o que o senhor acha que tem direito de ganhar, o senhor vai pagar. E se isso acontecer e eu não advertir o senhor vai dizer lá na frente que a culpa é minha. Que eu sou um advogado que eu não sei trabalhar e ainda vai sair me difamando no bairro onde tem meu escritório. Então, eu prefiro ser verdadeiro com o senhor. E você vai ser verdadeiro fazendo a sua análise técnica do caso concreto, dos documentos, das fotos, das testemunhas, de tudo que o cliente vai trazer para você analisar. Isso, só na consulta? Sim, só na consulta. Não existe uma ação aqui ainda. Aqui é um primeiro ou segundo contato que você está tendo com o cliente, onde você está analisando o problema do cliente, você está dando um parecer para ele do que é que você acredita que deva ser feito ou não naquele caso concreto, tá legal? Por quê? Um elemento importantíssimo que deve existir entre você e o cliente: confiança recíproca. As relações entre o advogado e o cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externize ao cliente a sua impressão e, se não dissipando dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento ou a ele renuncie. Vou ensinar os dois hoje, a renúncia e o subestabelecimento. Presta atenção. Tá uma situação meio esquisita entre você e o cliente. Você manda mensagem, a princípio estava tudo bem, você mandava mensagem, o cliente respondia, você fazia pergunta, o cliente respondia, você solicitava documento e o cliente mandava. De repente ficou uma coisa esquisita, vocês não estão conversando mais na mesma sintonia, você manda mensagem, ele demora 2 dias para responder, você precisa cobrar, que você tem que cuidar do andamento do processo e ele não está fornecendo os documentos que você precisa, ou você sentiu no cliente que ele já não está mais na mesma onda que antes. Você fala sobre o processo, ele já não acredita no que você fala, ele está questionando, ele diz que consultou outro advogado, então isso vai abalar essa relação de vocês. Se você, advogado, sentiu que essa confiança recíproca não está ali equilibrada, você deve chegar para o cliente e falar para ele, tá? E falar para ele que, olha, estou sentindo o senhor meio esquisito, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa que o senhor não gostou, o senhor viu algo que o senhor não gostou? Sabe aquela coisa de esclarecer? Tem que esclarecer.
Porque se esclarecer e ficar tudo limpo, tudo normal, e a confiança recíproca voltar a existir entre vocês, maravilha, foi só um desentendimento que logo foi sanado. Mas se a situação não voltar a ser como era antes, essa confiança recíproca foi quebrada, então cabe a você abrir mão daquele processo. Ou você renuncia os poderes que vai receber pela procuração, ou você transfere esses poderes para outro advogado através do subestabelecimento que eu vou ensinar vocês já já. É porque, gente, a nossa matéria-prima é o cliente, mas nós lidamos com pessoas. E as pessoas não estão bem todos os dias. Você acorda igual todos os dias da semana, inclusive no sábado e no domingo? Todo dia o seu humor é igual, assim, ó, como se fosse uma linha de um rio, ou você é cheio de tormentas? Você um dia acorda de um jeito, dali meia hora tá de outro, conforme o acontecimento do dia você muda de humor. Então, tanto o advogado como o cliente pode ser que está num dia ruim. Então, uma conversa pode esclarecer tudo, mas tem situações que não ficam legais. Eu, por exemplo, enfrento muito isso na área da família. Eu trabalho bastante para que o divórcio aconteça de maneira consensual. Só que acaba uma das partes, às vezes, achando que eu estou puxando mais para um lado do que para o outro. E eu não estou. Eu estou tentando equilibrar a balança para os dois lados. Se eu sinto que um dos que vai se divorciar não está confiando no que eu estou falando e o que eu estou dizendo como vai funcionar, porque é de acordo com a lei, eu sou a técnica, eu interpreto a lei, eu prefiro abrir mão da procuração daquele cliente e permanecer com o outro, que é o que a gente vai falar de conflitos de interesse, tá bom? Então, vamos para o artigo 20 do Código de Ética também, ó. Do 10 eu pulei para o 20, esse é o inferno de estudar direito, né? Havendo conflitos de interesse, vamos entender o que diz o 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre os constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabendo-lhe-á optar. E aí vem as palavrinhas mágicas que costumam cair na prova da OAB. Prudência e descrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre ao sigilo profissional. Vou dar uma situação para vocês. Estamos trabalhando para 5 irmãos. Vou até abrir a tela para a gente se olhar melhor. Estamos trabalhando no inventário. Morreu o pai, morreu a mãe, e agora os 5 irmãos decidem fazer o inventário do pai e da mãe. Aí eles decidem já repartir o patrimônio entre eles. O irmão ficar com uma casa, outro irmão com outra, outro irmão com outra, e a outra vai vender, e a outra um vai comprar a parte do outro. Você pode, como advogado, negociar isso e ajudá-los a chegar num consenso. Aí você fez uma reunião, fez 2, fez 3, estão conversando, tal, tá ajudando eles a chegarem num acordo. Ok, acordo tá alinhado, tá bacana, tá legal, beleza. Aí o que aconteceu? Olha, geralmente família é tudo igual. Rolou um churrasco. Alguém bebeu umas cajibrina a mais e aí começaram a bater boca os irmãos. E aí eram 5 irmãos homens, juntou as cunhadas. Peixe de fora para falar daquilo que envolve a sua família. Aí desandou o negócio. Chegou na segunda-feira, 3 irmãos falaram que vão ficar com você, advogado. E os outros 2 falaram, não, doutor, nós vamos contratar outro profissional. Você já tinha a procuração dos 5. O que você deve fazer? Vamos voltar no artigo de lei? Porque aqui vai dar orientação para a gente. Como nós vamos agir? Olha, com a devida prudência e discrição, você renuncia a alguns mandatos, ou seja, renuncia à procuração daqueles que quebrou a confiança recíproca e prossegue nos demais. Por quê? Através do mandato, que é o que a gente tem aqui na sequência, através do mandato, que é procuração, e presta atenção, se vier escrito mandado, mandado é ordem judicial. Por isso que quando o juiz manda citar o réu, o juiz manda expedir mandado de citação.
Aqui é mandato. Mandato é o instrumento de procuração. É o que lhe dá poderes para postular em juízo ou fora dele a favor do cliente. Não tem data de validade. E os poderes que estão nele escritos estão relacionados ao quê? À prestação de serviços jurídicos. Aí eu tenho dois tipos de procuração. Eu tenho a procuração adjudícia, que é a procuração para fins judiciais, e eu tenho a procuração adjudícia et extra, que é para fins judiciais e extrajudiciais. Então, através do mandato, que é a procuração, o cliente lhe outorga poderes para que você possa defendê-lo em juízo ou fora dele. Ou seja, assinar a procuração para um advogado é um ato muito importante, porque ele está dando poderes para você decidir a vida dele. Essa é a questão. Então, vamos ver o que o artigo 11 do Código de Ética fala sobre isso. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte. É um sinônimo, né? O advogado, o patrono, vem de patrocinar, mas não de patrocinar em dinheiro, patrocinar tecnicamente. Cumpre-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Tem cliente que consulta o Google antes de consultar você. Então ele já chega no seu escritório mesmo com o mapeamento do que deve ser feito. Mas é você o técnico, é você que vai analisar o caso que ele tem para ser discutido e você que vai dizer se cabe ou não cabe a ação. E você também vai aprender com a prática a ter o feeling para perceber quando o cliente está mal intencionado, quando ele quer propor a demanda para prejudicar a outra parte. Então, aqui, neste caso, você vai, lembra que nós vimos antes? Com o princípio da verdade, ser verdadeiro na sua análise técnica, dar efetivamente o seu parecer, estabelecer a confiança recíproca até que ele vai dizer, ok, doutor, vou propor a ação. Para ele lhe dar poderes para você falar em nome dele, ele tem que assinar a procuração. E os honorários, professor? Honorários não tem nada a ver com procuração. A procuração é para que você tenha poderes para falar em nome dele. O contrato de honorários é o quanto você vai cobrar para defender o interesse dele. Tanto que nós vamos aprender isso em dois momentos diferentes. Hoje a gente aprende sobre o mandato, renúncia, revogação e subestabelecimento, e numa outra aula nós vamos aprender sobre honorários advocatícios. Então, quando o cliente assina a procuração, não significa combinar honorários, ok? Porque você pode estar fazendo pro bono, você pode estar fazendo gratuitamente, não significa honorários. Honorários é definido no contrato de prestação de serviços advocatícios, ou contrato de honorários advocatícios. Aqui se define poderes, ok? Poderes que o cliente outorga para você, advogado, poder defendê-lo em juízo ou fora dele. Aí, para complementar esse estudo, nós vamos caminhar também no Estatuto da Advocacia, que diz assim: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Você vai propor uma ação judicial. Fulano de tal qualifica ele neste ato representado por seu advogado. Para você provar para o juiz que você tem a representação, que você pode de fato falar em nome do fulano de tal, você tem que juntar a procuração. Ah, professora, mas pode ter situações que não dá. Então vamos lá, o parágrafo 1º diz: o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Presta atenção, se cair na prova 15 dias mais 15 dias e tiver uma alternativa escrita 15 dias prorrogável por igual período, não tenha dúvida. A correta é a que está escrita igual ao parágrafo 1º do artigo 5º. 15 dias prorrogável por igual período. Vamos supor, seu cliente foi citado numa determinada ação. Ele tem prazo de 15 dias na esfera civil para apresentar a contestação.
Aí ele foi viajar. Ele recebeu bem na hora que ele estava carregando o carro, que ele ia viajar com a família. Aí ele foi, esqueceu. No último dia, ele manda para você uma cópia do mandado de citação. E aí ele fala para você assim: escuta, eu esqueci, doutor, o prazo é amanhã, dá tempo do senhor fazer minha defesa? Aí você fala, e os documentos? Ah, eu mando aqui tudo pelo celular para o senhor. Você precisa assinar a procuração para mim. Olha, não tem onde imprimir. Eu estou numa ilha. Não dá para imprimir, para assinar e mandar de volta para o senhor. Tanto que a gente já andou resolvendo isso. Existem os aplicativos de assinatura virtual, que eles são válidos, reconhecidos no processo, para que a gente não fique nessa mão. Então, você vai fazer a defesa, sim, não vai deixar o cliente perder o prazo, porque aí vai caracterizar a revelia, a confissão, e vai, em um dos parágrafos no início da sua defesa, invocar o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto da Advocacia, requerendo prazo para juntar a procuração. Ah, legal, então tá bom. Passou 15 dias, o cliente não assina a procuração de jeito nenhum. Você peticiona, pede para prorrogar por igual período, manda um telegrama para o seu cliente e avisa que se ele não assinar a procuração, aquela defesa é considerado ato nulo. Porque se você não tinha o juspostulante, você não tinha poderes para defendê-lo no processo, aquela defesa será considerada um ato nulo e a ele vai ser imputada a revelia e a confissão. E ele não vai poder dizer que você não o defendeu adequadamente, que você foi negligente, imprudente ou imperito no exercício da advocacia. Então, aqui uma dica prática. O cliente está dando defeito, não está assinando a procuração no prazo, você tem que contar o prazo direitinho, porque senão o ato que você praticou é nulo. Então, manda lá um telegrama para ele. Eu uso muito esse recurso. Você entra no site do Correio, vai lá em Telegrama Online, abre uma janelinha igual o Word, você escreve o que você tem para escrever, no final você pede com cópia e aviso de recebimento, porque você tem que estar calçado, que você avisou, então você pede com cópia e aviso de recebimento. Quando você terminar o texto do telegrama, o sistema já conta por caractere, já te dá o valor, você paga e só aguardar o correio cumprir. Não precisa nem sair do seu escritório. Então, aqui, o advogado prova que ele recebeu poderes do cliente através do mandato, que é procuração. Se precisar, alegando a urgente e explicando a urgência, você pode apresentar o que tem para apresentar no processo, sem procuração, invocando o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto, requerendo prazo para apresentá-la de 15 dias, prorrogável por igual período. Ok? A procuração para o foro em geral habilita o advogado para praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo que exigirem poderes especiais. Olha, você foi contratado para propor uma ação de despejo por falta de pagamento. Esse mandato tem validade por ato processual? Não. Ele é válido só até a sentença? Ou se precisar recorrer no recurso de apelação, precisa de outro? Ou aquela procuração lá do comecinho, na inicial, ela serve? Sim, ela serve. A partir do momento que o cliente lhe otorgou a procuração, ela é para qualquer instância ou tribunal. Então, tanto ela vai valer para a primeira como para a segunda instância, não precisa renovar a procuração. Quando se fala em poderes especiais, são os poderes para confessar, transigir, dar quitação, fazer acordo. Então, geralmente na procuração vai estar escrito esses poderes. Se não tiver escrito, o advogado não terá esses poderes, ok? Então, começando a entender como que nós podemos legalmente dizer que nós temos poderes para efetivamente defender o cliente através da procuração. A procuração vem com a qualificação do cliente, que pode também ser chamado de mandante ou cliente. Você pode ser chamado de advogado, mandatário ou patrono, ok? De novo? Então, eu vou olhar para vocês para ficar melhor. Peça para o representante cobrar para que eu mande no WhatsApp um modelo de procuração, para vocês terem aí no seu escritório virtual, no seu computador.
Quem é o cliente, ele pode ser chamado de cliente ou de mandante, porque estamos falando de um mandato, procuração. Você, advogado, pode ser chamado de constituído, de mandatário, de patrono de advogado, certo? Porque o constituinte é o cliente, o advogado é o constituído. O mandante é o cliente, o advogado é o mandatário, certo? A relação cliente-patrono ou advogado. Então, por que eu estou falando essas expressões? Porque às vezes na prova da OAB, o examinador pode usar uma ou outra. E não quero que vocês fiquem refém disso. Ah, o constituinte, quem é o constituinte? Nesse caso, é o cliente. Ah, relatou que o patrono, quem é o patrono? O advogado. Então, estejam sempre atentos às nomenclaturas que podem ser utilizadas nesse sentido. O que mais? Artigo 12 do Código de Ética. Vamos mudar a cor aqui. 12 do Código de Ética. A conclusão ou desistência da causa, tendo havido ou não a extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhes hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares de que se mostram pertinentes e necessários. A parcela de honorários paga pelos seus serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos. Vamos supor, terminou a ação. A ação foi declarada procedente, você está pelo autor, você já fez o cumprimento de sentença, que é a parte do processo principal. Seu cliente já recebeu tudo que tinha para receber, está tudo certinho, você já recebeu a sucumbência, porque se o seu cliente ganhou, você também terá direito à sucumbência, que é a paga pela parte que perdeu. Agora você tem que fazer o quê? Tem vários documentos originais com você no escritório. Você tem que fazer uma relação pormenorizada, devolvendo todos esses documentos originais. Ah, tem cópia autenticada, tem cópia simples. Então, separa o que é cópia simples, o que é autenticado, o que é original, relaciona tudo e devolve para o cliente através de um recibo pormenorizado com entrega de documentos. Ah, você ficou com as chaves, você ficou com o original do RG, você ficou com o original de uma certidão de casamento. Relaciona, informa que é original e devolve para o cliente. Que prestação de contas? Perdão. Que prestação de contas é essa? Que prestação de contas é essa que nós estamos falando? Não é dos honorários. O valor que você cobrou e ele está te pagando parceladamente, por exemplo, você não tem que prestar contas o que você fez com o dinheiro. O dinheiro é seu, porque você foi contratado para fazer o serviço. Mas vamos supor que você recebeu dinheiro para pagar custas do processo. Ah, você recebeu R$1.000 para pagar custas. Então, você tem que prestar conta desses R$1.000. Tem que juntar as guias que você pagou de custas no processo. Tem que usar, mostrar, por exemplo, você mandou telegramas, você gastou com certidões. O que você usou esse dinheiro? Você tem que prestar contas. Então, eu no meu escritório costumo fazer o seguinte. Eu mando a guia para o cliente pagar. Assim, quando ele paga, ele me manda pago, eu junto no processo e eu me desonero da obrigação de prestar contas de qualquer valor que eu tenha recebido. É uma boa saída, mas alguns de vocês vão preferir receber o dinheiro na mão e sair fazendo as diligências que são necessárias para o processo. Então, nesse momento, você vai precisar prestar conta desses valores. De novo, honorários não. Honorários você faz o que você quiser com o dinheiro que você ganhar. Artigo 13 do Código de Ética. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. O mandato judicial ou extrajudicial
não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Vamos lá. No 13, tem prazo de validade? Processo, procuração? Não tem. Mas você concluiu a causa, já deu trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, já terminou já o processo. O processo já foi até para o arquivo. E aí vem uma dica. Se o processo for para o arquivo, tendo terminado ou não, porque às vezes a parte abandona o processo no meio do caminho, tem que pagar umas custas, ela não paga, o juiz manda o processo para o arquivo. Foi para o arquivo, isso significa que entre o advogado e o cliente, ele fica desonerado. Se for para o arquivo, ele pode contratar outro advogado, assinando outra procuração para outro advogado, tá? Ah, e os honorários. Aí você executa o contrato de honorários de acordo com o que você estabeleceu lá do preço, se houver arquivamento, desistência, renúncia no meio do caminho. Se foi para o arquivo, vamos supor, vou dar um exemplo prático. Você está trabalhando no inventário judicial. O juiz mandou recolher o imposto causa-mortes do processo. Você intimou o inventariante e intimou os demais herdeiros. Tinha prazo de 30 dias para recolher o imposto. Você fez a guia e mandou para os clientes pagarem, e eles não pagaram. Passou 30 dias, o juiz vê que o processo não teve andamento e não foi apresentado o pagamento do imposto na ação. Ele vai mandar o processo para o arquivo, sem extinguir. Aí passou 6 meses. O cliente fala para você assim, o inventariante liga para você e fala: olha, doutora, a gente não tinha dinheiro naquela época, mas agora eu e meus irmãos já temos. O senhor pode fazer a guia novamente para que a gente possa pagar? Ah, legal. Então aí eles vão, efetuarão o pagamento, te mandarão pago. Aí você peticiona e vai pedir o desarquivamento do processo, junta as guias pagas e pede o prosseguimento da ação. Mas quando esse processo for para o arquivo, por culpa deles, eles não precisariam novamente procurar você. Com a ida ao arquivo, extingue a procuração. Eles poderiam facilmente contratar outro advogado para juntar as guias pagas e dar continuidade no inventário. Ah, mas aí ele me deve honorários? Vai lhe dever honorários proporcionais. Aqui nós estamos falando de poderes. Cessou os poderes que ele lhe deu, extinguiu o processo, extinguiu a ação, terminou a causa, arquivou o processo. E aqui esse arquivamento não é com extinção, arquivou, simplesmente pelo fato de ter arquivado, a procuração perdeu a validade. Então, não tem nada a ver poder com honorários. Aqui ele vai extinguir os poderes da procuração e se ele dever honorários para você, você vai cobrar através do contrato de honorários que você fez. E não importa o tempo que o processo demore. Ah, tem processo que demora 10 anos. Passou 5, extingue os poderes da procuração? Não. Então, uma vez assinada a procuração para ato judicial ou ato extrajudicial, não importa o tempo que isso vai levar, ela vai ser mantida como válida, ok? Salvo se por um acaso for uma procuração para um ato. Vamos supor que você foi contratado apenas para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação no juizado especial, só para ir à audiência. Você pode receber a procuração para um único ato no processo? Pode. Então, você foi, compareceu, acompanhou com acordo ou sem acordo, acabou aquela audiência, juntou a procuração, você pode dar continuidade no processo? Você foi contratado para um ato específico. Cumpriu o ato, cumpriu os poderes do mandato que você recebeu, ok? Então, prestem atenção em relação a como isso pode ser perguntado, certo? Agora, vamos lá. Vocês ficariam felizes se, por um acaso, num processo, você está trabalhando, defendendo sua tese, juntando os documentos, de repente entra um outro advogado com uma procuração e vai tentar convencer o juiz totalmente diferente daquela linha de raciocínio que você vinha trabalhando na ação. Você acha que isso está certo? Você gostaria de passar por essa situação? Não. Então, aí o artigo 14 do Código de Ética diz o seguinte: o advogado
não deve aceitar procuração de que já tenha patrono constituído sem o prévio conhecimento deste. E aí vou mudar a cor porque os salvos são sempre perigosos. Salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Medidas urgentes e inadiáveis. Presta atenção em mim. Existem situações que vão fugir do seu controle. Como, por exemplo, é tão interessante a gente trabalhar nas ações judiciais, mas a nossa matéria-prima é o cliente é uma pessoa. Então, olhem aqui a situação que a gente está conversando. Você deve trabalhar com a procuração. Você recebe os poderes do seu cliente através da procuração. Outro advogado não deve aceitar procuração em autos que já tenha patrono constituído. Não deve. Por quê? Você não vai furar o olho do seu colega de profissão. Se já a Maria já tem a doutora Cristiane no processo, para a Maria passar a procuração para outro advogado, ela tem que renunciar ou revogar os poderes que ela passou para a Cristiane. Senão, ela não pode. Esse segundo advogado, ele tem que estar bem de olho na ética. Ele não pode receber procuração da Maria se ele olhou no processo e viu que a Cristiane está constituída. Mas existem sempre situações que podem ser diferentes, salvo medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Vou dar um exemplo para vocês que caiu em uma das últimas provas. O pai veio buscar as crianças no seu final de semana para pegar na sexta, à noite e devolver no domingo. E ele não devolve. E aí a mãe, desesperada, procura o doutor, seu advogado, para dizer que já foi na polícia, ele bloqueou no celular, ele bloqueou na rede social, não consegue falar com o pai das crianças e as crianças sumiram. Precisa entrar com uma medida de busca e apreensão dos menores. Só que você, que é o advogado, está de férias lá em Cancún. E aí você nem atendeu o telefone, porque você está indo para os passeios, você está curtindo a praia, você está tomando uma sua caipirinha no sol, e você não está nem aí com o seu telefone celular. E a mãe desesperada. Aí a mãe vai e procura um outro advogado. Fala, doutor, meu advogado não atende. Parece que ele está de férias, eu não consigo falar com ele. E meu ex-marido não devolve as crianças. Poderia esse segundo advogado receber procuração dessa senhora para entrar com a medida de busca e apreensão dos menores? Sim ou não? Sim, que é aquilo que está aí no finalzinho do artigo. Medidas urgentes, né? Situações especiais que ele vai explicar. Então, esse segundo advogado, para ele não praticar infração ética, ele precisa escrever na petição, quando ele for juntar a procuração dele, o que aconteceu. Então, eu não preciso que o primeiro advogado consinta, concorde. Eu só preciso que eu entre com essa medida, no caso, né? Vou ter que propor essa medida, e ao propor essa medida, eu tenho que avisá-lo. Não, não tenho. Aqui está escrito, sem prévio conhecimento deste. Este segundo advogado não pratica infração ética se ele receber a procuração para praticar medidas urgentes ou inadiáveis. Dá para esperar o doutor voltar de férias para ir atrás desse pai e buscar e aprender as crianças? E se ele for embora? O Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela, ou quem sabe para o Líbano? Então, aí é a situação para vocês imaginarem eticamente. O segundo advogado não deve aceitar procuração se já estiver um primeiro no processo, salvo se for renúncia ou revogação dos poderes, que a gente já vai ver já, aí eu posso assumir como um segundo advogado. A única situação que o Código de Ética prevê como pode é se for para situações urgentes e inadiáveis. Em uma das últimas provas caiu essa situação que eu acabei de narrar para vocês. Então, o segundo advogado que vai praticar essa medida urgente, ele não incorre em infração disciplinar. Mas se não fosse urgente, com certeza incorreria, ok?
Então, vamos caminhar aqui no 15 do Código de Ética. O advogado não deve deixar ao abandono... Peraí que eu não gravei. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Sabe aquele caso que eu falei para vocês, que era para recolher o imposto causa-mortes? Você avisa o cliente, você manda a guia, manda mensagem no WhatsApp, telefona, manda e-mail e o cliente fica inerte. Ele não faz nada. Se ele não faz nada, vai ter consequências no processo e a culpa não é sua, é dele. Então é melhor você sair fora. Para sair fora, você vai renunciar. Então, mais um pouquinho aí no artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente de cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes de interesses opostos. Tem dois jeitos, né? Ou você trabalha sozinho, como autônomo, ou você se reúne com outros colegas, que é essa situação aí, reunidos em caráter permanente de cooperação recíproca. Vocês se reúnem para montar um escritório e dividir despesas, como aluguel, água, luz, condomínio. Ou vocês vão montar uma sociedade de advogados registradas na OAB, que eu vou ensinar em aula própria. Ok, tá bom. Então, vamos supor que seja uma sociedade legalizada. Eu e o José. Eu posso advogar para o autor e o José para o réu? Não, porque se eu e o José somos sócios da mesma sociedade de advogados, nós não podemos advogar para clientes de interesses opostos. O nosso escritório vai escolher, ou nós vamos advogar para o autor, ou nós vamos advogar para o réu. Para os dois, para ganhar o dinheiro dos dois lados, nós não podemos. Vamos entender o que é a renúncia, gente? A renúncia é uma faculdade do advogado. É quando você, advogado, não quer mais trabalhar com o cliente. Não quer mais. Você, por alguma razão, quebrou a confiança recíproca. Por alguma razão, você não tem mais desejo, vontade, motivação para continuar trabalhando para aquele cliente. E não seria justo que o regramento ético obrigasse você a ser advogado daquele cliente. Então, aqui nós temos a renúncia, que é uma faculdade do advogado. Aí o advogado deve notificar o seu cliente e notificar de uma maneira que você tenha comprovante. Por isso que eu aqui uso o telegrama, como eu falei para vocês. Mas você pode escolher o AR. O AR é aviso de recebimento. E, de preferência, o AR em mãos próprias. Porque se você mandar a notificação de renúncia e for recebido por um terceiro, ela não é considerada como recebida, porque você não recebeu procuração de um terceiro, você recebeu procuração de um cliente certo. Então, você vai notificar o seu cliente de uma forma que você possa comprovar que o fez. Por isso, na minha opinião, o telegrama com cópia e aviso de recebimento, telegrama com cópia e aviso de recebimento é uma das melhores formas. Se não for esta, o AR em mãos próprias. A diferença para nós, que o telegrama eu consigo fazer pelo site do correio, não preciso sair do escritório, e o AR em mãos próprias eu preciso me dirigir a uma agência do correio e perder tempo naquilo que eu tenho que resolver no escritório. Então, eu primo por ficar o mais tempo no escritório possível para resolver as questões que eu preciso resolver. Então, eu gosto de ganhar tempo, vem aí o telegrama. Você vai notificar o cliente de maneira que possa comprovar a notificação e você deve depois juntar essa notificação no processo para provar para o juiz que houve a renúncia. Você não pode dizer por que você está renunciando, por isso você deve usar uma expressão motivo de foro íntimo. E por que você não deve dizer? Porque você tem a obrigação de guardar o sigilo profissional. E também já pensou, olha, eu não vou advogar mais para você porque você não me paga.
Não fica legal, né? Fica uma coisa ruim. Por motivo de foro íntimo, eu vou renunciar. Você não me paga? Eu vou entrar com ação de cobrança dos honorários com base no contrato que você assinou. É fácil. Então, para não quebrar o sigilo e não ficar uma situação desconfortável, é necessário que você escreva, por motivo de foro íntimo, vem renunciar os poderes recebidos através da procuração, lá. Peça para o seu representante também me pedir modelo de renúncia que eu mando para que vocês vão formando aí o seu escritório virtual, tá bom? Deve constar dessa notificação em qual fase está o processo, posicionar o cliente de qual fase está o processo. Se tiver prestação de contas, você deve marcar para fazer essa prestação de contas de valores e devolver documentos que estejam com você, tá legal? Porque essa é a sua responsabilidade. Se houver honorários, esses honorários estão cobrados lá pelo contrato de honorários, mas você também, que seriam os honorários contratados, mas você também deve se preocupar com a sucumbência. A sucumbência é feita só no final. Ela é declarada na sentença ou no acórdão, se o seu cliente for o vencedor. Aí você tem sucumbência para receber. Porque a sucumbência é fixada por sentença ou acórdão, é devida pela parte que perdeu o processo, deve pagar os honorários sucumbenciais ao advogado de quem ganhou. Então, você deve, nessa renúncia, falar sobre essa sucumbência, que vai ser proporcional lá no final do processo, e usar o motivo de foro íntimo sempre. Aí, o artigo 16 do Código de Ética nos ensina que a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção de motivo. E aí eu usei com vocês a expressão motivo de foro íntimo, que o determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Ah, professora, qual é o prazo previsto em lei? Olha aqui, ó, artigo 5º do Estatuto, parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Vamos mudar a cor para guardar aqui o que é mais importante. O advogado que renunciar, aquele que abriu mão, ele vai renunciar para acontecer o quê? Cessar a sua responsabilidade. Só que ele não pode abandonar o cliente no meio do caminho. Ele notifica de uma maneira que possa comprovar, por isso eu falei para vocês o AR em mãos próprias ou telegrama. Aí ele vai notificar, e nessa notificação vai estar escrito que durante 10 dias, a notificação de renúncia, 10 dias a contar do dia que a pessoa recebeu, certo? Ele vai continuar representando o mandante, que é o cliente, salvo se antes dos 10 dias ele for substituído. Vamos lá. Você mandou uma notificação de renúncia e o cliente recebeu hoje, dia 1º de setembro. Aliás, hoje é meu aniversário. Eu adoro fazer aniversário. 1º de setembro abre um mês tão legal, né? Setembro, o mês da primavera, o mês que as coisas começam a mudar, o calor e as flores e tudo mais. Eu curto muito fazer aniversário, mas bora trabalhar. Aí, veja só, você notificou o cliente hoje, 1º de setembro. A partir de amanhã, começam a contar 10 dias. Ah, professora, dias úteis ou dias corridos? São dias corridos, 10 dias seguintes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até dia 11 de setembro você está representando esse cliente. Quando chegar no dia 5, outro advogado entra no processo com uma nova procuração. Porque quando você renuncia, você está abrindo mão dos poderes que o cliente lhe deu naquela procuração. Então, você notificou, ele tem direito de contratar um outro advogado e esse segundo advogado não pratica infração disciplinar. No 5º dia, a contar do recebimento da notificação da renúncia, você é substituído no processo. Entra uma procuração de um novo advogado. Cessou a sua obrigação? Sim, cessou. Agora eu vou mudar o exemplo. Você notificou hoje
vai contar os 10 dias. 11º dia, não tem nenhum advogado que substituiu você. Você tem que continuar responsável pelo processo? Não. Isso passa a ser problema do cliente, certo? Então, para que você não seja obrigado a trabalhar para o cliente, você não quer mais trabalhar para ele, porque é faculdade do advogado renunciar, você renuncia, notifica por escrito, dá uma prévia de como está o processo, informa que você vai ficar responsável pelo processo nos 10 dias subsequentes ao recebimento da renúncia, mas se você for substituído, você fica isento. Então, a pessoa tem 10 dias para contratar outro advogado. Se ela não contratar, já não é problema seu, é problema dela que está perseguindo o direito na ação, ok? Então, duas situações que podem ser perguntadas. A renúncia é faculdade do advogado, deve ser notificado por escrito, usar o motivo de foro íntimo ou sem menção do motivo que está levando você, advogado, a renunciar. Você fica responsável pelo processo nos 10 dias subsequentes, salvo se você for substituído antes. Professora, esses 10 dias, se tiver prazo para cumprir, tenho que cumprir? Sim. Se tiver prazo para ser cumprido, você precisa cumprir. Não pode, de maneira nenhuma, abandonar o cliente nesse processo. Isso é muito sério, tá, gente? É muito sério de verdade. Vocês realmente precisam notificar de maneira por escrito, contar o recebimento, por isso, o telegrama com cópia e aviso de recebimento. Porque você vai ter que juntar isso no processo para provar para o juiz que você renunciou aos poderes do mandato, ok? Aí vai contar os 10 dias. Se você foi substituído, legal. Acabou sua responsabilidade ali. Se passou 10 dias, você não foi substituído, já não torna esse problema seu, é problema do cliente, em contratar outro advogado para continuar defendendo os interesses dele. E os honorários, professora? Eu sei, né? O honorário sempre pesa, a gente vive deles. Aqui, os honorários serão devidos de maneira proporcional. Vai depender do que consta no seu contrato de honorários, que eu também vou ensinar na aula própria. Porque se você renunciar, você não vai fazer o processo todo. Você vai parar no meio do caminho. Então, provavelmente, você vai ter honorários proporcionais para receber de acordo com o que você fez no processo. E quem vai definir isso é o contrato de honorários advocatícios, ok? Aqui a renúncia é para você abrir mão dos poderes do mandato, ok? Agora, quando o cliente não quer mais. O cliente não quer mais que você trabalhe para ele. Quebrou a confiança recíproca, ninguém está se entendendo mais. Então, nós vamos falar que quando o cliente não quer mais, existe o instrumento da revogação. A revogação é uma faculdade do cliente, que também deve notificar o advogado, mas sem prazo. Ele notifica hoje que ele está renunciando aos poderes que ele lhe deu na procuração e hoje mesmo ele pode contratar um outro advogado para que ele possa defendê-lo no processo. Aqui na revogação é diferente da renúncia. Na renúncia, você, advogado, que está dizendo para ele, senhor cliente, eu não quero mais defender o senhor no processo. Então, você dá um prazo para ele contratar outro advogado que vai continuar na demanda. Quando eu falo de revogação, é o cliente que não quer mais você como advogado dele. Então, ele te notifica, avisa hoje que ele não quer mais você como advogado dele e o segundo advogado já pode receber procuração sem estar cometendo infração disciplinar. Então, é por isso que a revogação é faculdade do cliente. Aqui não desobriga, tá? Ao cliente a pagar o quê? Os honorários advocatícios. Aqui vai acontecer igual aconteceu na renúncia. Os honorários serão devidos de maneira proporcional. E eu tenho dois tipos de honorários, os convencionados ou contratados ou os sucumbenciais, ok? Então, vamos caminhar aqui. O artigo 17 diz assim: a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento da verba honorária contratada, assim como não retira o direito do advogado, não retira o direito do advogado a receber
o quanto lhe seja devido e eventual verba de sucumbência calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Honorários contratados ou convencionados estão estabelecidos no seu contrato de honorários. Honorários sucumbenciais, eles só vêm no fim da ação, ou da sentença ou do acórdão. Então, você vai receber lá no final, se o seu cliente for a parte vencedora. E, obviamente, não vai receber o inteiro, vai receber de maneira proporcional. Então, vamos lá. Vamos para nunca mais esquecer. Quem renuncia? Advogado ou cliente? Quem renuncia é o advogado e notifica e fica responsável pelo processo 10 dias. Quem revoga é o cliente, quando ele não quer mais que você trabalhe para ele. Ele revoga hoje e hoje mesmo ele pode contratar um advogado. Quem revoga? O cliente. Quem renuncia? O advogado. Olha que bonito. Renúncia é o advogado quem faz. Revoga é o cliente quem faz. Quem sabe assim, lembrando do tom da minha voz, você não esqueça no dia da prova. Aí caminhamos aqui agora quanto a ex-cliente ou ex-empregador. O advogado, ao postular em nome de terceiros, que seria o seu cliente, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Aquilo que você soube em decorrência da profissão, você não pode usar se precisar entrar com ação contra o seu ex-empregador ou contra ex-cliente seu. Eu fico bastante nessa situação. Eu entro com divórcio consensual, estou advogada dos dois, requerente e requerido. Aliás, os dois são requerentes, que são os divorciados. E geralmente no divórcio se estabelece pensão alimentícia. Passa um ano, ela vem e me procura. Doutor, ele não está pagando a pensão. Eu posso entrar com a ação de execução de sentença dos alimentos? Posso, mas tudo que eu soube enquanto eu discuti o divórcio entre eles, eu tenho que manter sigilo. Eu apenas vou executar a sentença na parte que fixou os alimentos. Então, preste atenção. O que mais? O advogado deve abster-se é deixar de fazer. Abster-se de patrocinar causas contrárias à validade ou legitimidade de ato jurídico, em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato do assunto que prenda ao patrocínio solicitado. Tomem muito cuidado. Não devem tomar partidos, em especial quando houver conflitos. A gente já conversou. Conflitos de interesse entre os clientes, você deve escolher com devida prudência e discrição com quem você vai ficar e renunciar aos demais. Agora tem uma coisa importante para ressaltar aqui sobre a defesa criminal. Eu já falei para vocês nas aulas de prerrogativas que nós temos liberdade profissional. Uma liberdade também de escolher quais são as áreas do direito que nós queremos advogar. Uma das áreas que vai mexer muito com o seu conceito moral, religioso e ético é a área criminal. Uma vez que você decidiu defender aquele cliente criminalmente, você não pode deixar influenciar o que você pensa como pessoa. Você vai fazer o melhor por ele, ou vai tentar inocentá-lo, ou no mínimo diminuir a pena, ok? Então aqui está no artigo 23 do Código de Ética, é direito, também é dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sob a culpa do acusado. Seus conceitos morais e religiosos ficam de lado se você decidir defendê-lo criminalmente. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que todos sejam concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Você não é obrigado a defender o bandido.
Mas se você decidiu defender o bandido, ele deve ser tratado com dignidade e ter as suas garantias constitucionais garantidas, assumidas, preservadas, principalmente por você, que é um técnico profissional, ok? Essa liberdade também vem no sentido de que o advogado não está sujeito à imposição do cliente. Tem cliente que quer mandar em você. Ele quer dizer, olha, agora o senhor faz a defesa, agora o senhor faz o recurso tal, agora o senhor diz para o juiz tal coisa. O técnico jurídico é você, o cliente é o leigo. Quer ver um tipo de cliente complicado? O cliente que é bacharel em direito. Bacharel em direito não é advogado. Para ser advogado tem que passar no exame da OAB e tem que ser admitido nos quadros da OAB no Conselho Seccional. Bacharel em direito é tudo metido a advogado, mas não é advogado. Então é aquele cliente que chega já com a ladainha do que é que você tem que fazer no processo. Aí dá vontade de responder para ele, se o senhor tivesse certo, o senhor tinha OAB, o senhor faria. Porque quem é livre na técnica e na análise técnica é você como advogado. Então, você não está sujeito à imposição do cliente, que pretenda ver com ele atuando outros advogados, jamais. Eu não vou aceitar outro advogado trabalhando comigo, principalmente se não pensar igual a mim. Nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Para finalizar aqui, é defeso, quer dizer, é proibido ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono, preposto ou do empregador ou cliente. Isso a gente já conversou lá no comecinho nas nossas primeiras aulas. Eu tenho que escolher a minha posição. Ou eu sou advogado, ou eu sou preposto da minha empresa, ou eu sou o cliente. Os três juntos no mesmo momento eu não posso. Bom, nós vimos que eu recebo os poderes através do mandato. Se eu não quiser mais advogar para o cliente, eu, advogado, renuncio. Se o cliente não quiser mais que eu trabalhe para ele, cliente, revoga. Ok, nos dois casos há um rompimento da relação jurídica. Agora nós vamos aprender, para finalizar nossa aula de hoje, sobre subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? É compartilhar os poderes. Então vamos lá. O subestabelecimento do mandato com reservas de poderes é ato pessoal do advogado da causa. O subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. O subestabelecimento com reservas de poderes, o subestabelecido, perdão, é o que recebe os poderes no subestabelecimento. Deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Aqui eu fiz um destaque para vocês. Olha, vocês recebem o poder através da procuração, certo? Aí você decidiu que você não quer advogar mais. Agora você vai embora para o interior e vai criar gado. Aí, de repente, aparece um colega seu e fala assim, ô José, você está vendendo a sua banca advocatícia? Quantos clientes você tem? Ah, hoje eu tenho a base de uns 750 clientes. Mas eu estou cansado, 30 anos advogando, quero ir embora para a roça. Quero criar gado. Tá bom, eu compro a sua carteira de clientes, pode ser? Pode ser. Então, nesse caso, acho até melhor olhar para vocês para explicar isso. O José vai comprar minha carteira de clientes. Até aquele momento que eu fizer a transação da venda do meu escritório para ele, é uma relação entre eu e ele, a advogada Cristiane e o advogado José. Para o José poder trabalhar nos meus processos, porque até hoje é a doutora Cristiane que é a advogada das causas. De amanhã em diante será o José. Então, eu vou subestabelecer para o José sem reservas de poderes. Até hoje é a Cristiane e a partir de amanhã é o José. Só que vocês já aprenderam que existe uma confiança recíproca entre advogado e cliente. Então, eu subestabeleço sem reservas para o José, mas eu tenho que dar conhecimento aos meus clientes, que a partir de amanhã, quem vai cuidar do seu processo é o Dr. José.
Aí eu notifico o meu cliente, eu dou conhecimento, não é preciso do consentimento, tá? O cliente não vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não preciso do consentimento do cliente, mas eu preciso dar conhecimento a ele porque ele contratou a Cristiane. E a partir de amanhã, quem vai patrocinar o processo dele é o Dr. José. Então, eu notifico, informo que é o Dr. José que vai advogar, vai patrocinar a causa, dou endereço, telefone, formas de achar o doutor. Doutor José vai entrar em contato. O cliente foi conhecer o Dr. José, não gostou dele. Não foi com a cara dele, não gostou da conversa dele. O cliente faz o quê? Renuncia ou revoga? Ah, renuncia ou revoga o cliente? O cliente vai revogar a procuração. Pô, mas o José comprou sua carteira de clientes, eram 750 menos um. Quem mandou ele não convencer que ele iria defender o cliente adequadamente? Então, o cliente não é obrigado a continuar com o advogado, o cliente revoga. Da mesma maneira que se houver discussões e brigas entre o José e o cliente, o José, que é o advogado, vai lá e renuncia os poderes da procuração. Então, até hoje, a Cristiane é responsável pelos processos. Tudo que acontecer no processo é responsabilidade da Cristiane. A partir de amanhã, é o doutor José. Eu junto no processo o subestabelecimento sem reservas ao José, dou conhecimento ao cliente. José entra em contato com o cliente para saber se vai manter essa reciprocidade dessa relação. Agora eu vou mudar. Encontrei a doutora Maria. Doutora Maria está recém-formada, ela tem 2 anos de OAB e ela fala assim, professora, a senhora não está precisando de um sócio no seu escritório? Maria, o que você tem para me propor? Olha, eu já tenho alguns clientes, sei trabalhar na área XYZ, eu queria fazer uma parceria com a senhora. Que tal, a partir de agora, tudo que entrar no escritório, a gente reparte meio a meio. Assim eu aprendo com a senhora e tenho a possibilidade de trazer os clientes. E o que a senhora também trouxer para o escritório é meio a meio, porque aí a senhora também vai ter a calma que eu estou aqui para advogar com a senhora. O que a senhora acha? Aí eu falo, Maria, estou precisando, estou trabalhando muito, estou precisando de ajuda. Entre eu e a Maria está acontecendo um negócio. Nós estamos montando uma parceria jurídica. Para que a Maria possa trabalhar nos meus processos, eu tenho que subestabelecer para ela com reservas de poderes. Porque a Cristiane continua advogada do processo. Eu apenas estou dividindo os poderes que eu recebi na procuração com a Maria. Então, eu nem preciso avisar o cliente. Porque diferente da primeira situação, que eu saio fora, aqui eu não saio fora, eu continuo advogada desse processo, com a ajuda da doutora Maria. Ok? E a Maria, para que eu possa trabalhar nos processos dela, ela tem que fazer a mesma coisa. Ela subestabelece para mim com reservas de poderes. E também não precisa avisar os clientes dela. Ela vai continuar sendo advogada do processo, contando com a minha ajuda. A mesma coisa acontece com o estagiário. Estagiário que é admitido no escritório, o estagiário não pode receber procuração, ele não é advogado, ele é estagiário e o estágio tem caráter pedagógico. O estagiário pode receber subestabelecimento com reservas, porque eu sou advogada que vou ficar de olho no serviço do estagiário que está ali para aprender, para futuramente poder exercer a advocacia sozinho. Então, nós temos essas duas situações previstas aqui no finalzinho, que vai falar subestabelecimento com ou subestabelecimento sem reservas. Sem reservas tem que dar conhecimento ao cliente. Então, usa o AR, usa o telegrama, você tem que ter comprovação de que você avisou. Você tem que dar conhecimento ao cliente e ter comprovante de que avisou, ok? Aqui, com reservas, você não precisa estar avisando o cliente. Quem outorga os poderes é o subestabelecente, quem recebe é o subestabelecido. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, sem reservas, eu preciso do prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Se o cliente não concordar com um novo advogado, ele revoga. Com reservas eu tenho que eu posso outorgar o subestabelecimento com reservas a outro advogado ou outro estagiário. Eu sou advogada do processo, eu permaneço responsável no processo. Entre o subestabelecente e o subestabelecido, deve ser feito um contrato combinando qual é a parceria.
Qual é a porcentagem de cada um? Meio a meio? 70%, 30%, 60%, 40%? Esse combinado é entre os advogados, o subestabelecente e o subestabelecido, ok? O cliente não tem nada a ver com isso. O cliente só tem a obrigação de pagar aquilo que ele assumiu no contrato de honorários advocatícios. Ufa, aprendemos um monte de coisa hoje. Sobre mandato, que é a procuração, sobre renúncia, que é um ato privativo do advogado, quando o advogado não quer mais trabalhar para o cliente, sobre revogação, que é quando o cliente não quer mais trabalhar para você, e sobre dividir poderes ou passar os poderes, que é o subestabelecimento sem reservas e com reservas. Dá uma revisada nesse conteúdo, é muita informação para uma aula só. Dúvidas? Estou à disposição e até semana que vem.